Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar uma aulinha sobre a propedêutica das mamas e eu vou deixar disponível também um mapa para vocês depois. E essa parte vai ser dividida em aula teórica e aula prática. A aula teórica eu vou gravar aqui e a aula prática a gente vai gravar em um outro laboratório. Eu espero que vocês gostem dessa aula, nós fizemos com muito cuidado e esperamos que seja bem boa. Bom, então como vocês vão iniciar? Então, veio uma paciente com queixa ou não de alteração nas mamas e vocês vão iniciar com uma anamnese. Então, vocês vão procurar na anamnese a história da doença atual. Na história da doença atual, vocês vão iniciar, a queixa dela pode ser, as mais comuns são derrame papilar, que é quando sai um líquido das mamas, né, uma secreção serosa, o derrame papilar, a dor e os nódulos. No caso das mastalgias, as dores de mama, você tem que perguntar sobre data de início, intensidade, localização, irradiação, relação com atividade física, ciclo menstrual, que é muito importante, traumatismo, se teve presença de febre e se está usando algum tipo de fármaco. Tudo isso vai guiar a sua anamnese para outros caminhos. O derrame papilar, quando a paciente se queixa, tem essa queixa, vocês vão ter que perguntar sobre quando começou, que cor tinha, se é uni ou bi, ductal, mamar, né? Se foi um início espontâneo ou se foi na manipulação da mama. Se é unio bilateral, se já estava usando algum tipo de medicamento, que alguns tipos de antidepressivo podem dar galactosina. Vale lembrar que também pode ser o derrame papilar espontâneo, pode ser também uma coisa que não tem lá um... Pode ser uma coisa normal, tá? E aí vocês vão continuar questionando sobre outras queixas que elas podem trazer. Elas podem referir que encontraram um nódulo durante a palpação da mama, e aí vocês vão ter que perguntar sobre a data da percepção, se ela observou que esse nódulo está crescendo e se foi um crescimento rápido ou não. Se a localização, qual é a consistência, se é elástica, se é endurecida, se tem alguma relação com algum trauma que ela teve no local, ou se tem relação com o ciclo menstrual. Aí vocês vão continuar na anamnese questionando sobre a história patológica pregressa, com foco nos antecedentes mastológicos, né? Então, se essa paciente já fez ultrassom de mama ou mamografia prévia, se ela já precisou fazer punção ou biópsia, daí se teve, qual foi o número de punções de biópsia, qual foi o resultado, se ela tem esse resultado por aí, vocês tentem garimpar, né? Se ela fez cirurgia prévia, seja estética ou diagnóstica, e se ela fez algum tratamento nessa mama, até mesmo por mastite, outras coisas, vocês devem investigar. Aí, sobre história fisiológica, vocês têm que perguntar sobre a idade da menarca. Pacientes, a gente sabe que pacientes que tiveram uma menarca precoce têm uma exposição maior aos hormônios e por isso tem um fator de risco aumentado ao câncer de mama. Se ela teve uso de hormônios combinados ou não, também é um fator de risco. Qual foi a idade da menopausa? Se é uma menopausa muito tardia, também estende o tempo que você tem de exposição. Se ela teve uso de terapia hormonal, a gente sabe hoje que mais de 5 anos de uso de terapia hormonal também favorece o risco. Se ela teve ganho de peso após a menopausa, obesidade é um fator de risco. A idade da primeira gestação a termo. A lactação e duração, a gente também já tem conhecimento que a lactação pode ser um fator protetor para essas mães. E se teve alguma intercorrência durante o aleitamento materno. Mastites, que também podem levantar algum suspeito.
E agora, uma coisa que é muito importante é sobre a história familiar. Pesquisar, perguntar sobre mães, sobre principalmente parentes de primeiro grau, se teve carcinoma de mama, e inclusive não só pedir do lado da mãe, mas também pedir do lado do pai. Qual foi a idade que as pessoas tiveram esse aparecimento? Isso é um dado importante. Se teve câncer de ovário ou de cólon, que também é um fator de risco para câncer de mama. E se teve bilateralidade, que aumenta o risco dessas pacientes. O mapa mental ele é constituído depois de o exame físico, que vai ser uma parte extra, mas o mapa vai estar aí para vocês acompanharem também a aula de exame físico. E vai ser uma aula extra. Então, vocês vão fazer a inspeção estática, a dinâmica, a palpação de linfonodos, para ver se encontra linfonodos, a palpação das mamas. E aqui eu vou só fazer um breve comentário para a gente entender a sequência desse vídeo. Então, vocês vão ter que procurar por temperatura, por nódulo, por tamanho. Qual o tamanho desse... Quando você encontrar nódulo, qual o tamanho desse nódulo? Se ele tem contorno, se ele tem superfície, se ele se move, em que localização da mama tá. Vocês têm que investigar por descarga papilar, se ela é unilateral, bilateral, qual é a cor de saída, e essas coisas. E aí, significa urgente, vocês têm que ficar assim mais atento. Quais são as causas? Qualquer nódulo mamário em mulheres com mais de 50 anos tem que investigar melhor. Nódulo mamário em mulheres com mais de 30 anos que persistem um ciclo menstrual. Ocorre que alguns nódulos, eles têm aparecimento durante o ciclo menstrual, mas eles somem. Então, quando se persiste esse nódulo, você tem que fazer uma investigação. Nódulos mamários de consistência endurecida, fixos ou que vêm aumentando de tamanho em mulheres adultas em qualquer idade. Então, aumento de tamanho, aspecto endurecido, tem que criar um alerta na cabeça que isso não pode ser uma coisa normal. Descarga papilar sanguinolenta unilateral. Sempre tinha um professor que ele falava que o que se repete tranquiliza, o que é unilateral, você sempre tem que investigar melhor. Lesão eczematosa na pele que não responde a tratamentos tópicos. O eczema é um diagnóstico diferencial daquele eritema que pode dar ao redor da mama. Então, você fez o tratamento para essa condição e não melhorou, você tem que ficar esperto, que é um sinal de alerta, inclusive. Homens com mais de 50 anos com tumoração palpável unilateral. A gente não pode esquecer que câncer de mama não é só um acometimento de mulheres. Então, aí fica a presença, fica o alerta. Presença de linfadenopatia axilar. Então, onde que vai drenar a mama? A mama drena para a axila. Então, você achar um linfonodo que tá ali, você também tem que investigar. Aumento progressivo do tamanho da mama, com presença de sinais de edema, com pele e aspecto de casca de laranja, também é um sinal de alerta. Retração da pele da mama e mudança do formato do mamilo. São alterações do exame físico que devem fazer você ter mais urgência no tratamento e um cuidado especial. Agora eu vou comentar um pouquinho sobre o quadro clínico e algumas das principais patologias que são encontradas e que devem levantar suspeita no caso das nossas investigações, tá bom? Então, a descarga papilar, elas são suspeitas. Quando você vai suspeitar? Quando elas são sanguinolentas, espontâneas e uniductais. Então, nesses acometimentos, você vai ter que observar. Qual é a conduta? Então, você tem que pedir exames complementares. Pode ser mamografia, ultrassom,
A mamografia, ultrassom mais para mulheres mais jovens, porque a mama é mais densa. E é necessário. Agora, mesmo que seja verde, serosa, esbranquiçada, né? Mas não são tão sugestivas quanto sanguinolentas, que sejam de descarga espontânea e que sejam uniductais. As descargas espontâneas, vocês vão aprender como fazer isso no exame físico. Agora, outro acometimento muito comum são as mastites. A mastite é uma inflamação ou uma infecção. Infecção é quando você tem um agente infeccioso que está aí. E inflamação pode ser qualquer outra autoimune que está ali levando a essa. É muito comum no período puerperal, tanto que tem que ser no período puerperal, uma das coisas que você tem que olhar, investigar, ver se essa paciente não tá com uma mastite. O causador, o principal é o Staphylococcus aureus, que tá ali na pele, esperando, né? E a conduta dessa mãezinha é da cefalexina, 500mg de 6 em 6. É bem resumidinho, depois vocês podem consultar outros materiais. Outro acometimento comum é o abscesso subareolar recidivante, é comum em mulheres tabagistas. Ocorre uma obstrução, então, no ducto terminal. A conduta é você dar antibiótico, né, terapia, e você aconselhar a interrupção desse tabagismo. O adensamento é um achado também de exame físico, que é uma área endurecida local. Qual é a conduta? Uma área endurecida nunca pode deixar escapar assim, né? Então, você tem que investigar, ver se não é maligno e ficar mais esperto. Os cistos, eles podem ser móveis, elásticos. Os cistos são muito comuns, mas no exame físico você vai encontrar eles. Eles são móveis, eles são elásticos, eles não são duros e, na maior parte das vezes, eles não doem. E aí, se eles doem, você pode cursar com mastalgia, e nesse caso você pode puncionar para alívio mesmo dessa paciente. E se ela for assintomática, você não precisa fazer nada, só fica acompanhando ali, ver se não cresce, né? Sempre tá no retorno dela, fazer de novo o exame físico. Mas, claro, né, se você tem que observar todos aqueles fatores de risco lá em cima, idade, história familiar, né? Não pode deixar também passar, né? Os nódulos, eles são outros achados que são bastante... Ele tem uma largura, ele tem comprimento, ele tem profundidade. Então, você tem que investigar. Mas a boa causa é que eles são, a maior parte das vezes, são benignos. Então, a primeira conduta numa paciente que você acha um nódulo, que é diferente de um cisto, né? Ele tem uma consistência mais firme, assim, às vezes pode ser endurecido também. Então, você primeiro pede uma mamografia ou um ultrassom mamário. E se você ficar em dúvida, você pode ainda ser uma lesão cística ou sólida. Geralmente, o ultrassom você já consegue estratificar essa dúvida, né? Você pode fazer uma PAF, que é uma punção por agulha fina, e pedir, né, se você puncionar e não sair nada, né? Puncionou e manda para biópsia. E se ele for sólido, você tem que seguir com a biópsia, né? Então, você não pode deixar passar. Sólido pode ser muito sugestivo de malignidade, então, investiga melhor. Se é um suspeito, então, consistência endurecida, mobilidade reduzida, então, aquele nódulo que é fixo, assim, que tem contorno irregular, quando ele está aderido à parede, ou quando tem descarga papilar associada. Então, nesses casos, você tem que investigar. Não pode
são mais suspeitos, inclusive. E aí, achei um nódulo, já comentei um pouquinho. O que é que eu faço? Quando a presença de um nódulo, o objetivo sempre é você excluir malignidade, né? Então, porque você pode dar uma sobrevida para essa paciente, você pode dar uma oportunidade para ela. Então, você tem que ser muito mais cuidadoso quando você encontrar essas 4 situações aqui e que não pode deixar passar. Grava na cabeça. Então, história de familiar com pelo menos de um parente de primeiro grau, com diagnóstico de câncer antes dos 50 anos, isso tem que ficar alerta. História familiar de pelo menos um parente de primeiro grau com diagnóstico de câncer de mama bilateral ou câncer de ovário. História familiar de câncer de mama masculino. Diagnóstico histopatológico de lesão mamária proliferativa ou atípica, né? Então, todos esses são condutas que você tem que ficar mais cuidadoso ainda. E os fatores de risco, então, esses aí que eu já citei. Então, história, repetindo de novo. Parente de primeiro grau, menopausa tardia, menopausa precoce, nuliparidade, então essa paciente que nunca teve filho, obesidade, uso crônico de álcool, mutação nos genes BRCA1 e BRCA2, que já são comprovados que tem relação, dieta rica em gorduras. Então, são assim que você tem que ficar mais atento ainda. E os alertas vermelhos, aqueles que tem que ficar. De novo, eu vou repetir umas 100 vezes se for preciso. Nódulo endurecido ou fixo, lesões ulceradas, retração da pele, descarga papilar, unilateral ou uniductal. Então, nesses casos, mais atenção ainda. Se você viu o sinal de alarme, o que você tem que fazer? Pedir complementação, né? Ultrassom, mamografia, encaminhar para mastologista. E se encaminhou e vai demorar muito, vai pedir exame complementar, não vai ficar bobeando. Então, abordagem diagnóstica. A gente sabe, né, que tem ultrassom e tem mamografia. Então, dependendo da idade, paciente mais jovem, a gente opta pela ultrassonografia, paciente mais velho, a gente vai adotar uma mamografia, mas você pode pedir mamografia para paciente jovem também, caso de dúvida, né? A mamografia, ela sai um laudo que vai conduzir a sua conduta, vai te guiar ali. Ela tem o BIRADS, que é de 1 a 6. Então, o BIRADS 0, quando vier na mamografia, você uma abordagem incompleta. Tem que proceder a um exame complementar. Então, você não concluiu nada. BIRADS 1, negativa, segmento usual. O 2, benigno, segmento usual também. 3, provavelmente benigno. Você repete o exame em 6 meses. 4, já é suspeito, faz biópsia. 5, altamente suspeito, faz biópsia. 6, vai fazer biópsia também, né? Mas, assim, já é confirmado. Não tem, assim... Pode já encaminhar para oncologia e todos fazer o tratamento. Não se esquecer que mamografia não é só para paciente sintomática principalmente, mas ela é exame de rastreio. Então, começa-se o rastreio, segundo o Ministério da Saúde, de 50 a 69 anos de idade, mínimo, né? Repetir bianual, em caso de nenhum aparecimento, né? Tudo normal. Ultrassom, imagem inicial em mulheres jovens com nódulo de característica benigna. E também tem a sua classificação, tá? Então, é basicamente só para quando você tem uma dúvida se é benigno, mas você já desconfia que então você usa ele. Ressonância magnética não é exame de primeira escolha, é mais para o planejamento cirúrgico. E a biópsia, quando indicado, nós temos a core biopsy e a punção por agulha fina, que é a PAF que eu tinha falado antes. A PAF ela é mais para linfonodo, essas coisas assim,
E a core biopsy é a mais preferida, porque ela coleta mais material e vai dar um resultado mais fidedigno. Então, fica aí as dicas de hoje para vocês. Um abraço, gente. Tchau!